aula. Isso, joia. Maravilha. Então, vamos lá. Qualquer coisa podem parar, fazer as perguntas, eu vou respondendo no decorrer da aula, certo? Então, vamos falar sobre úlceras diabéticas. E só para fazer uma contextualização do que são, né, essas úlceras, nós temos que entender primeiro sobre o diabetes, né? Ele é um distúrbio metabólico crônico, né? Quando os pacientes descobrem que estão com diabetes, é porque essa diabetes já começou muitos anos atrás. Então, quando eles descobrem, eles já estão, né, com alguma complicador do diabetes, que leva eles a descobrirem essa patologia crônica, né? Ela é caracterizada pela hiperglicemia, né? Então, a hiperglicemia, quando tem mais de 140, né, de HGT no paciente, nós já temos uma redução da cicatrização. Mais de 140 já é um complicador no tratamento de feridas, vou explicar por quê, tá? Essa hiperglicemia prolongada, ela cursa com falência de vários órgãos, vários nervos, dos rins, dos olhos, né? O paciente fica cego, tem problemas no coração e principalmente nos vasos sanguíneos. E é uma patologia que ela atinge hoje 8,3% da população mundial, é uma taxa altíssima, né? E desses pacientes acometidos, de 15 a 25% desenvolvem úlceras nos pés, tá? Que nós vamos falar hoje. Essas úlceras, elas podem ser neuropáticas, quando o paciente perde a sensibilidade, vascular, quando o paciente tem alguma insuficiência arterial, né? Ou por deformidade. Vou explicar tudo certinho aqui nessa aula para vocês. Então, na neuropatia diabética, tá? Neuropatia diabética, eu me lembro muito bem que eu estava cursando estomaterapia. Olha que interessante essa história. E eu passava em Jaú, pegava uma enfermeira que trabalhava no Hospital Amaral Carvalho, e a gente ia de carona até Ribeirão Preto. E essa enfermeira, com muitos anos de tratamento de feridas, não conseguia curar o pai dela. O pai dela era diabético. E ela falou assim para mim, num dessas viagens, né? Falou, olha, eu não sei mais o que eu faço. Meu pai tem diabetes, tem uma ferida muito grande, ferida não cicatriza, já passei inúmeros produtos, já levei em vários médicos, e ele queixa que parece ter um prego sendo enfiado dentro do pé dele, na sola do pé dele. Aí eu falei assim, mas isso é neuropatia diabética. Ela falou, eu já levei infectologista, já levei endócrino, já levei em todos os médicos possíveis, nunca ninguém me falou que a neuropatia diabética, né, parecia que meu pai estava pisando num prego, né? E é isso mesmo, a neuropatia diabética, né, ela aparece, né, em mais de 50% dos diabéticos com tipo 2, principalmente se eles tiverem mais de 60 anos, né? Ela afeta o sistema somático e autonômico, pode ser reversível ou irreversível, pode ser aguda ou crônica. Então, o paciente sente como se tivesse pregos sendo enfiados, né, na sola dos pés dele, ou sente adormecido, formigando, né? Ou ele sente choque, né? Isso tudo é da neuropatia diabética, tá? E tem tratamento, tá? Só que muitas vezes o paciente fica anos com esse sintoma, né? Porque visivelmente não tem nada, fica sofrendo e sem tratamento. É uma judiação. A neuropatia diabética, ela pode ser sensorial, né? Quando perde, né, a sensibilidade à dor, ao tato, né, ao estímulo térmico. Eu atendo vários pacientes diabéticos que vêm com as duas solas do pé queimado, porque andou no chão quente, né, sem calçado e não sentiu queimar, né. A neuropatia diabética também, ela diminui os reflexos dos tendões, né, e causa as alterações biomecânicas. O que é isso? O paciente começa a pisar de uma forma diferente, né? E aparece os calos, e esse calo se transforma numa úlcera plantar. A neuropatia também pode ser motora,
onde diminui a força, né, muscular dos pés, aumenta as deformidades e traz a hiperqueratose, vamos falar mais para frente, e a neuropatia pode ser autonômica, onde tem a pele seca, com as rachaduras e com fissuras. Então, vamos aqui aos exemplos práticos, tá? Essa primeira foto aqui, vocês conseguem ver meu mouse, né? Essa paciente colocou um calçado, colocou um tênis, e a hora que ela foi colocar o tênis, o dedo dela dobrou, ela não sentiu, e esse dedo, o hálux dela ficou dobrado dentro do tênis e causou essa lesão aqui. Ela foi fazer funcional, ela foi pular corda, ela foi caminhar, tudo com o dedo dobrado, ela não sentiu. Esse outro paciente, né, já com essa neuropatia, já tinha amputação do hálux, eles não usam, são resistentes a usar o calçado adequado, né? E aqui, olha, pelo calçado inadequado, teve uma lesão, né, neste outro resquício de dedo desse paciente. E aqui também, pelo calçado inadequado, uma outra lesão, né, em pé diabético por falta de sensibilidade, e olha aqui a pele seca, né, da própria neuropatia, com as rachaduras, com as fissuras. Quando a gente tem uma neuropatia sensorial, diminuição da sensibilidade, mais a neuropatia motora, né, então o paciente não sente, está andando de forma errada. Olha aqui onde está o ponto de pressão dele, não está nem no calcanhar, nem aqui embaixo dos artelhos, está bem aqui nessa região. Acontece a lesão. Aqui também, né, o pé ele deformou e o ponto de pressão ele acabou mudando, ao invés de ser aqui nessa área mais espessa, como um todo, está sendo pontual aqui e fez uma úlcera plantar. Muitos alunos e outros colegas enfermeiros me questionam, falam, olha, eu já pus tantos produtos, eu já fiz tanto, o HGT tá bom, mas o pé dele não melhora, o pé do meu paciente não melhora. Se não mudar o calçado, não melhora mesmo. Se eu não aliviar essa pressão aqui, não há curativo que resolva isso. Então, precisa ter o alívio da pressão local. E olha como a neuropatia deforma, né? Olha aqui a deformidade desse pé pela neuropatia motora, né? Esse dedo aqui, ele já está em garra, aqui também uma lesão. Isso aqui é muito comum, que chama pé de Charcot, tem o desabamento, né, da cava do pé, então o pé ele fica muito plano, até arredondado, muito fácil de desenvolver lesão. Dedos em martelo, né, e a hiperqueratose em pontos de pressão, né, que não estão no lugar adequado. Quando eu tenho, então, essa sensibilidade motora, né, eu vou ter a neuropatia motora. Eu tenho a deformidade do pé, e junto com essa deformidade, né, com essas alterações anatômicas, muda o ponto de pressão e, infelizmente, acontece as lesões por pressão. Se aqui, nessa situação, o paciente já estivesse com um calçado adequado, não teria chego até aqui. Chegou aqui, tem que tratar a ferida sim, tem que tratar a hiperqueratose, mas se não for um calçado adequado, não tem solução. Aqui nós temos o Instituto Lauro de Souza Lima, que é um hospital de hanseníase, onde tem muita neuropatia, e os pacientes ganham um calçado próprio a cada 4 ou 6 meses. E eles guardam o calçado, porque foi tão difícil de chegar, eles usam só de domingo para ir na igreja. Em casa eles usam chinelo havaiana, né, ficam descalços e não usam o calçado. E aí a gente olha e a ferida está lá, não saiu do lugar por conta da economia do calçado. Neuropatia, então nós vimos a motora, agora nós vamos ver a autonômica, onde tem as alterações na pele.
tá? Então, o que pode acontecer na pele? Tem o ressecamento muito amplo, né, por conta da neuropatia. Esse ressecamento, né, ele vai fazer a descamação da pele, maceração, fissuras, pode ter a infestação por fungos, muito comum, a gente vê muitos fungos em pé diabético, pode ter uma infecção bacteriana local, né? Se tiver calos e calosidades, né, a gente pode ter um trauma por pressão repetida, né, pelo uso do calçado inadequado. Embaixo desse trauma ocorre uma hemorragia, embaixo do calo, que é a pré-úlcera, né, e deve ser desbridado por profissionais capacitados. E na pele, né, esse ressecamento, ele geralmente, né, é superficial, mas ele vai aprofundando sim, e é onde aparecem as feridas, né? Então, hoje, para pé diabético, né, mesmo que não tenha nenhum sinal, né, de neuropatia autonômica, eu já entro com o Atractain, trouxe até a foto dele aqui. E eu tenho um paciente, ele é super rebelde, ele não deixa ninguém segurar o pé dele, não deixa ninguém chegar perto do pé dele. E eu vou lá 2 vezes por semana, e são as 2 vezes na semana que eu tenho a chance de passar o Atractain no pé dele. É muito pouco 2 vezes por semana passar o Atractain? É, mas já melhora muito, né? Então, se puder instituir, quando o paciente estiver com você, né, profissional, o uso de um produto de qualidade já vai ajudar o paciente, porque deixar na casa dele para ele fazer, muitas vezes ele esquece, não faz, né? Bom, falamos da neuropatia e agora a gente tem que falar sobre a doença arterial periférica, né? Muitos pacientes, por não sentirem dor nas pernas e no pé, acaba tendo uma obstrução arterial. O sangue para de chegar no pé, para de chegar na perna, e o paciente corre um grande risco de ter uma amputação, tá? Então, como que nós, enfermeiros, podemos nos respaldar disso, né? Como que a gente pode fazer um teste muito simples para saber se ele tem circulação ou não? Usando o Doppler. O Doppler vascular eu tenho aqui no consultório, uso muito ele, mas quem está em UBS, em lugares que não tem Doppler vascular, pode usar um sonar, aquele que a gente avalia gestante. Então, para saber se o paciente tem uma obstrução arterial, é feito o índice tornozelo-braço, tá? Esse índice tornozelo-braço é quando a gente faz a ausculta das artérias, tanto do membro que está com a ferida, quanto do braço, né, através de um Doppler. Isso aqui, esse teste, a gente vai usar, vai fazer ele, se o paciente estiver com sinais de que realmente tem um problema vascular aí. Quais são os sinais? Primeiro, claudicação intermitente. Se o paciente não consegue andar mais que 2 quadras, né, sem mancar, é porque provavelmente ele está com uma obstrução arterial, ou parcial ou total. Vou mostrar as fotos. Dor ao repouso à noite. Pensa assim, o paciente tem neuropatia, né? A maioria deles tem neuropatia diabética. Ele já tem baixa sensibilidade. Se mesmo assim ele relata dor, é porque muito provavelmente tem uma obstrução arterial, está impedindo o fluxo de sangue de chegar nessa ferida, né? Dor noturna diminui quando o membro fica para baixo. Eu tenho pacientes que chegam e falam assim, ai doutora, eu estou dormindo sentado, porque eu não consigo dormir com o pé reto em cima da cama, né? É porque tem uma insuficiência arterial aí muito importante, tá? Então, o índice tornozelo-braço, eu não vou entrar aqui em detalhes, porque ele é um exame muito simples de fazer, tá? É como se a gente fosse verificar a pressão arterial, só que ao invés de usar o esteto, vai usar um Doppler, tá? Então, a primeira sistólica
do membro que você está ouvindo, com o Doppler aqui na artéria pedial, tá? Então, vai dividir a pressão sistólica do tornozelo e vai fazer a mesma coisa no braço, pela pressão sistólica braquial, sempre usando o Doppler, tá? Olha aqui, ó. No braço, você vai usar a artéria braquial. E aqui, na perna, onde tem a ferida, você vai usar o pedioso, tá? Ou o tibial posterior. Mesma coisa que verificar a pressão. Coloca o esfigmo e o Doppler. Se aqui tiver uma ferida, vai fazer no membro com a ferida, sim. Vai pôr o esfigmo em cima da ferida, sim, tá? Coloca um plástico, sacolinha plástica ou saco plástico mesmo, veda essa ferida e põe o esfigmo em cima da ferida. É rapidinho, né? Incomoda um pouco o paciente, mas é coisas de segundos, né? É importante a gente fazer esse índice tornozelo-braço. E fazer essa continha aqui. Pressão sistólica do tornozelo dividido pela pressão sistólica braquial. E aqui nós vamos ter um resultado de interpretação do índice tornozelo-braço. Se o resultado dele 0,9, 1, 1,4, está tudo bem. Nós temos sangue chegando, né? A circulação chegando muito bem, né? Irrigando essa ferida. A gente pode tratar essa ferida, que essa ferida vai evoluir positivamente. Se o paciente tiver com 0,6 a 0,8 de resultado, nós vamos mandar ele para o vascular para ver se o vascular vai revascularizar essa artéria deficiente ou se vai precisar só tomar um remedinho para melhorar essa circulação. Agora, se o paciente tiver com o índice tornozelo-braço abaixo de 0,5, é porque tem uma isquemia severa, tá? Vai mandar para o vascular também, mas aqui geralmente é caso para amputação. Dúvidas até aqui? Não, mas eu acho bem interessante, né, Karina? Porque às vezes a gente fica pensando muito em fazer, né, o índice tornozelo-braço, mas em caso de lesões, só as lesões vasculares, né? Onde o paciente não tem diabetes. Quando você vê uma lesão por diabetes, você nem pensa muitas vezes em fazer o ITB, né? E a gente vê aqui a importância, que nesses casos é tão importante quanto, né? Carol, o grande número de pacientes diabéticos, assim, um grande número mesmo que eu atendo, tem insuficiência arterial. Então, eu faço de rotina a cada 3 meses. Eu me assusto quando tem um paciente diabético, eu já fico, né, toda apreensiva, porque o que eu não quero é que o paciente ampute, né? Uhum. É claro que se chega nessa situação aqui, não tem o que fazer, né? Aqui, ó, um dedo mumificado. Né? Aqui, outro indo para mumificação, né? Outra falange aqui já perdida. Né? Se fosse feito o ITB antes, não teria chego nesse ponto. Né? E o que eu fico mais entristecida, Carol, é o número de profissionais que me mandam, né, alunos mesmo, né, outros enfermeiros, me mandam foto, né, falando assim, olha, manda foto assim, tá com um pouquinho de necrose, como que eu desbrido? Né? Não é para desbridar, né? Se está com insuficiência arterial, né, tem um ITB de risco abaixo de 0,6, o vascular tem que ser acionado imediatamente. Uhum. Aqui, não tem o que desbridar, tem que mandar para o vascular. Olha esse outro dedo. Esse é de um aluno. Nossa. Além do dedo, olha o tanto de hiperemia que tem aqui, ó. Né? Uma hiperemia. Então, eu tenho aqui uma insuficiência arterial e uma infecção gigante. Que não sabemos nem se vai dar para salvar esse membro. Vou pegar outra foto. Opa!
Aqui também outra foto de isquemia grave, né? Muitas vezes o paciente vai para o hospital, faz a amputação. Os vasculares, a maioria deles são conservadores, não vou falar todos, mas muito deles são conservadores. Eles tiram o menos possível do paciente, para traumatizar menos o paciente. Então, eles tiram, dentro do centro cirúrgico, aquela área que está mumificada e uma pequena margem, na tentativa que essa área tenha uma revascularização e ainda sobreviva. Aqui, nesse caso, não teve jeito. O paciente teve que voltar para o centro cirúrgico e fazer uma amputação um pouco mais alta. Aqui a gente também não desbrida, não adianta pôr curativo aqui. A gente não vai cicatrizar isso. Isso aqui é uma insuficiência arterial. E esse outro aqui, esse caso aqui engana também. Porque aqui tem duas lesões que parece que são lesões, né, por neuropatia, por pressão, mas elas já estão começando, olha aqui todo o sinal, né, a necrosar, vai mumificar esses dedos. Então, também tem que fazer o índice tornozelo-braço, né, não entrar com hidrogel, nada disso. Tem que fazer o índice tornozelo-braço e mandar o paciente para o vascular. Então, de forma resumida, a neuropatia, ela, né, pode ser periférica, né, nos pés do paciente, pode ser por uma doença arterial, né, uma insuficiência sanguínea, e pode ser mista, que é a neuropatia, perda da sensibilidade, mais a doença arterial periférica, né, neuropatia, mais a insuficiência arterial. Essa daqui é a que mais acontece e é a mais grave. Por isso da importância do ITB. Como diferenciar? Se eu tenho um pezinho quente, muito provavelmente eu só tenho a neuropatia. Eu só tenho perda da sensibilidade. Se eu tenho um pé muito frio, é certeza que eu tenho só a isquemia. Não chega sangue, o pé vai mumificar. Mas se eu tenho um pé morninho, nem muito frio, nem muito quente, ele é neuroisquêmico. Eu tenho a neuropatia e pouco circulação sanguínea. É o que mais acontece para a gente. O que mais chega no ambulatório. Neuroisquêmico. Tá? Na avaliação clínica, precisa ver o histórico do paciente, ver se ele está aderindo ao tratamento, a maioria não está. O IMC, a maioria está gordinho. Sintomas de neuropatia, né? Perda da sensibilidade, sente o prego enfiar na sola do pé, sente choque, né? Sente formigamento. Vê se ele está com claudicação intermitente, com incontinência urinária, né? E se ele está fazendo uso do cigarro. Aí é um veneno, né? O paciente diabético fumando, aí é um caos. No exame físico, tem que ver se ele tem os pulsos, né? Presentes, principalmente no pé, que tem a ferida, condições da pele, temperatura e presença de úlceras. Sempre fazer o ITB para avaliar, né, a doença arterial periférica, e se tiver abaixo de 0,5, muito provavelmente vai amputar, né, e o nosso grande desafio é aqui, de 0,5 a 0,9, que não amputa, mas também não responde tão rápido aos tratamentos com curativo. E pode ser feito o teste de sensibilidade com monofilamento, que é esse pauzinho aqui, ó, com esse pininho, para ver se o paciente sente aonde a gente está mexendo no pé dele, ou com o diapasão, que é esse outro instrumento que ele vibra em cima do pé e a gente pergunta se o paciente está sentindo ou não, tá? Karina, deixa eu te fazer uma pergunta que uma vez eu ouvi, que o ITB dava para ser feito também caso você não tenha os materiais ali necessários, né, para ouvir mesmo o batimento cardíaco, que você podia fazer como se fosse uma verificação de uma pressão normal, assim, só com o esfígmo e o esteto, ou com o dedo sentindo o pulso. Qual que é a tua experiência em relação a isso?
Eu comprei o Doppler para mim. Tem um hospital escola aqui perto, que eles têm Doppler, só que como hospital escola, o Doppler some a hora que as pessoas precisam. Então, havia uma cultura de fazer com esteto, né? Como se fosse PA mesmo. A comissão de curativos deste hospital sempre falou para mim que sempre deu certo o resultado fazendo com esteto, né? Eu não confio porque não tem literatura, Carol. Quando não tem literatura, eu sou muito criteriosa para isso. Sim. Né? Como não tem literatura, não tem nenhum estudo randomizado falando que pode ser feito com esteto, eu não confio, né? Mas existe essa prática clínica, sim. A gente vê muito, né, o empirismo da gente ter, né, às vezes alguns serviços tentarem por não ter o material necessário, mas eu concordo com você, sem evidência é difícil a gente falar se é real ou não, porque com o esteto, ou mesmo com você sentindo no tato, aquele bem baixinho, bem fininho, né, você não ausculta, você não vai conseguir auscultar, diferente de você usar o Doppler, né, que ele já vai pegar certinho. E outra observação, eu fui fazer o ITB de um paciente, mas eu cheguei e ele não tinha tomado os remédios dele de pressão arterial, ele estava com a pressão 18/10, estava altíssimo. E o ITB eu fiz, deu 0,82, mas eu repeti ele depois, né? Porque com o APA descontrolado, o ITB ele sai muito falho. Né? E até discuti isso com a vascular depois, e realmente tem que normalizar a PA para a gente ter um ITB fiel. Entendi. Tá, perfeito. Muito bom. Quem for trabalhar com pé diabético pode usar vários sistemas de classificação, tá? Um muito famoso, né, o famosinho, é a classificação de Wagner, né? Ele é muito utilizado, ele é bem simples, né? Então, ele classifica a lesão em grau, né, de 0 a 5, tá? Sendo que o grau 0, 1, 2 e 3, ele se baseia na profundidade da ferida e nos tecidos ao redor dessa lesão. E o grau 4 e 5, né, ele baseia-se na perfusão sanguínea do pé. Então, ele é muito utilizado, bem simples, né? Então, aqui a escala de Wagner, né, do 0, 1 quando tem uma ferida, 2 quando essa ferida está um pouco mais profunda, 3 quando já tem sinais de infecção, 4 está mumificando e 5 uma mumificação, né, uma gangrena em quase todo o pé. Ela é bem utilizada essa classificação, né? Depois vem também a classificação do Texas, né, da Universidade do Texas, foi desenvolvida depois, tá? Ela não faz nenhuma referência à neuropatia, né? Mas ela escreve muito bem sobre as úlceras do pé diabético, né? Então, os pacientes classificados na 1, 2, 3 da classificação de Texas apresentam um risco muito aumentado de desenvolver úlceras, né? Então, ele faz uma projeção do paciente que vai ter a úlcera. A classificação de Wagner, não, ele classifica o que está ali. O Texas pega o futuro do paciente, né? Ele já vai norteando o futuro para que a gente trabalhe com a prevenção, né? Então, ela classifica 0, 1, 2 e 3 de grau, e cada classificação tem o estágio A, B, C e D, né? Então, classificação 0, por exemplo, né? É uma lesão pré-úlcera ou pós-úlcera, sem avaria de pele, ela seria uma Texas grau 0, estágio A. E assim vai, com infecção, isquemia, ela é um pouco mais ampla. E em 2003 veio a classificação PEDS, né? É um grupo internacional que sugeriu essa classificação, ela é bem abrangente, ela é cheia de características da ferida, da neuropatia, de sensibilidade para preencher. Então, quem gosta de maiores detalhes, de bastante documentação, né? Bastante, como que fala quando gosta de papel? Gosta de descrever muito bem a classificação PEDS, ela é bem rigorosa,
tá? Vamos, então, na parte prática, né? A classificação das feridas diabéticas, né? Só lembrando, se o pezinho estiver quente, ela é neuropática. Se o pezinho estiver frio, ela é isquêmica. E se ele estiver morninho, né? Ela é neuroisquêmica. Eu tenho perda da sensibilidade e perda de aporte sanguíneo por alguma insuficiência arterial, tá? Como que a gente trata? Como eu falei lá no começo. Primeiro, eliminar o agente causal, que é a pressão repetitiva, né? Eu participei recentemente de um congresso internacional, primeiro pauta do congresso, né? Eliminar a pressão repetitiva. Pode usar RoboFoot, né? Aquelas botas RoboFoot. Pode usar aquela bota gessada, né? No SUS é muito utilizado aquela bota gessada, né? Pode usar sim um calçado adequado, sensacional, né? Mas tem que ser o calçado adequado. E o paciente tem que usar, não é para deixar para ir na igreja, calçado, né? Depois disso, vai tratar a ferida, vai usar uma terapia tópica baseada nos tecidos da ferida e no exudato. Pé diabético é muito exudativo. É um negócio assim, incrível. Exuda muito, macera. Você fala, nossa, a pele é ressecada, não vai macerar muito, macera, tem edema, né? O paciente continua pisando, porque não dói, não sangra, né? Terceiro ponto, vai preparar o leito da ferida usando o triângulo da evolução, né? Eu gosto de usar o triângulo da evolução, por quê? Porque, primeira coisa do triângulo, avalia o paciente como um todo. Qual o contexto social ele está inserido? Ele vai ter ajuda, né, dos familiares para fazer o controle do diabetes, né? Por exemplo, não adianta a cara ser diabético e a mulher ir no mercado e trazer Coca-Cola e para dentro de casa, bolacha, fazer a comida, né? Altas sobremesas, o cara nunca vai conseguir controlar o HGT, né? Então precisa ver esse contexto social que ele está inserido, né, domiciliar. E depois ver, então, a ferida, o leito, as bordas da ferida e a pele perilesional. Avaliar sempre a perfusão local antes do desbridamento. Isso eu falo todos os dias para os alunos. Vai desbridar? Tem que ver se o paciente tem pulso pedial, né? E no paciente diabético, isso é muito sério, né? Porque ele não sente. Então, você tem que palpar o pulso pedioso, ver se tem uma perfusão local aí boa, né? Para depois fazer o desbridamento. Se não tiver pulso, se ele tiver fininho, bem falho, não é para desbridar. Ai, Karina, mas tem necrose, mas não é para desbridar. Por quê? Se você desbrida um calcânio que não tem pulso, né, ou uma úlcera plantar que não tem pulso, você vai abrir uma porta de entrada para entrar bactérias pelo pé. E o paciente não tem sangue chegando com glóbulo de defesa ali. Então, quando você desbrida um paciente que não tem pulso, você está pondo bactérias dentro dele, está abrindo uma porta de entrada. Isso pode tornar-se uma infecção e o paciente pode evoluir para amputação, sim, por conta do desbridamento. Eu estou cansada de receber pacientes, né? Cansada não, graças a Deus. Mas eu recebo muitos pacientes que foram na manicure e a manicure, né, pinçou de forma errada ali a cutícula, abriu uma microlesão, entrou bactérias e teve uma infecção e às vezes até amputou o dedo do paciente por conta do microtrauma, né? Então, o desbridamento, nesses casos, ele é muito sério. Só vai desbridar se realmente o paciente tiver uma circulação ativa local. Conseguiu cicatrizar? Vai prevenir recidivas. Não dá para dar alta para o paciente. Ele é um paciente que vai ficar muito tempo, né, com a gente. Quer falar, Carol? Não? Então, aqui no triângulo da evolução da
do leito da ferida, né, da cicatrização, nós vamos para o leito da ferida, e olha que interessante, né? Aqui preciso ver se ele tem uma boa perfusão tecidual. Se ele tiver uma perfusão tecidual, eu vou sim, né, entrar com um produto para fazer o desbridamento disso aqui. Vamos supor que o paciente estava com uma necrose e não tinha pulso. Você mandou para o vascular. O vascular revascularizou, né? Então, agora está chegando o fluxo sanguíneo. Agora sim, você pode desbridar essa área. Então, se tiver esfacelo, se tiver necrose preta, seca, aderida, você vai entrar com produtos específicos para fazer esse desbridamento. Geralmente, são feridas extremamente exudativas aqui. Desbridou, o que vai ter que ser feito? Vai ter que tratar como está essa ferida, né, depois do desbridamento. Se ela tiver com infecção, tratar a infecção. Se ela tiver só com granulação, a gente tem que equilibrar esse exudato, prevenir uma infecção local e ajudar na granulação e na epitelização. Para as feridas mais secas, a gente pode usar, então, o hidrogel, né? Eu gosto de usar muito hidrogel estéreo e eu gosto de associar com hidrocoloide, tá? Aqui eu trouxe a foto de uma ferida sacral, porque ela tá muito didática, tá? E as fotos de pé, né, geralmente não ficam tão didáticas por conta da anatomia. Mas, para desbridar um pé diabético, né, de forma bem segura, a gente pode sim fazer escarificação, né, dessa necrose mais seca, preta aderida, aplicar o hidrogel estéreo aqui no leito dessa lesão, passa o creme barreira nas margens, não esquece do creme barreira, e coloca uma placa de hidrocoloide. A placa de hidrocoloide, o que ela faz? Ela aumenta a umidade local, ela potencializa a ação do hidrogel, e você pode deixar de 24 a 72 horas. Pé diabético é no máximo 48 horas, ela já está bem saturada e a gente consegue desbridar somente o tecido inviável. Joia? Eu gosto de usar essa técnica quando o paciente volta da revascularização, porque ele ainda não está totalmente revascularizado, não está 100% com a circulação boa, então gosto de usar quando ele volta para mim, tá? Se tiver infecção, né, olha aqui, começou com um mal perfurante plantar e aqui acessou até estrutura óssea, né? Quando está assim desbridado, o paciente diabético, ele infecta muito rápido, né? Então aqui a gente tem que prevenir, né, que esse exudato vire um meio de cultura para a infecção, porque pode sim se tornar uma osteomielite e pode evoluir para amputação, tá? Então, aqui a gente pode usar coberturas que preencham essa cavidade, né, preencham toda essa cavidade e que tenha também antimicrobiano para que não haja infecção, sempre usando o creme barreira aqui, tá? Aqui também é outra cunha em pé diabético, olha que estrutura óssea. Tem que preencher toda essa cavidade e não esquecer do antimicrobiano, principalmente nos pés desses pacientes. Esse quadro aqui, ele vem do Consenso Internacional de Feridas Infectadas, né? E numa ferida crônica normal, né? Crônica normal. Não, crônica que não é no pé. A gente faz essa vigilância aqui, né? Quando a ferida está criticamente colonizada, nós entramos com coberturas com antimicrobiano. No pé diabético, né? Antes dela ficar criticamente colonizada, a gente já entra com antimicrobiano, porque o paciente tem a neuropatia, ele não sente. Se ele pisar no molhado, ele não sente. Se ele pisar na poça d'água, ele não sente. E porque ele tem baixa defesa do próprio organismo na ferida, fora que é uma área super contaminada. Então, mesmo sem sinais da ferida estar criticamente colonizada, a gente já entra com coberturas antimicrobianas, tá? Então, aqui, ó,
Isso é uma ferida criticamente colonizada. Ela é opaca, rosa opaca, né? Não é um vermelho moranguinho. O paciente tinha dor, estava com muito exudado, estava com odor forte, né? Estava sangrando facilmente. Isso aqui é uma ferida criticamente colonizada, né? Por que a gente entra com antimicrobiano, né? Que no caso a prata, PHMB, né? Porque a ferida, às vezes, ela não está tão feia. Mas vocês estão vendo isso aqui? Olha só, o que é? Essa ferida que não parecia ser tão feia, estava infectada, e essa infecção, ela fez feridas satélites, e essas feridas satélites tornaram-se um túnel. Olha aqui o túnel dessa ferida. Então, aqui a gente já evita, né, com o uso de prata, né, com antisséptico muito bom, uma limpeza, né, bem feita, a gente evita chegar nesse ponto. E quando que está com uma infecção local ou uma infecção sistêmica? Porque o pé diabético, ele dá pouco sinal para nós, né? O diabético, ele tem não tem sinais flogísticos clássicos. Olha aqui, né? Eu tenho uma lesão, eu tive um edema muito importante, que já estava retraindo, por isso que eu tenho essa descamação. Mas eu ainda tenho um edema aqui, e tem uma vermelhidão, e olha só toda a estrutura que ele está atingindo. Depois do uso de antibiótico, olha só o mesmo pé, como que ele está mais magrinho. Olha a redução que teve, né, no edema deste paciente. Aqui teve que tomar antibiótico. O que a gente tem hoje de antibiótico e antisséptico para tratar feridas, né? A mais comum, a prata, né? A gente usa, tem muitos curativos com prata. Nós temos o PHMB, que nós podemos lavar as feridas com PHMB, curativos impregnados com PHMB. E também a clorohexidina, isso a nível internacional, clorohexidina, o mel e o iodo. O mel, a gente não tem curativos à base de mel ainda aqui no Brasil, antimicrobiano, antissépticos, mas os outros nós temos. A clorohexidina, ela é um debate grande, né? Ainda mais na internet, é um debate. Alguns profissionais usam, outros não usam, um fala que pode usar, outro fala que não pode, é aquele rolo. Aqui, nós temos a seguinte situação. Ó. Nós temos uma ferida totalmente infectada. Aqui pode usar a clorohexidina, sim, desgermante 2%. Ah, mas ela não é citotóxica? Ela é citotóxica para fibroblasto no tecido de granulação. Aqui, o que está trazendo citotoxicidade são as bactérias. Então, é melhor eliminar as bactérias usando o clorox do que deixar elas aqui. Tá? No tecido de granulação, a gente não usa clorohexidina. Tá? Fora do Brasil, todos os tipos de desbridamento são feitos com técnica estéril e lava antes com PVPI ou com clorohexidina. Tá? No Brasil, a gente vê um pouco de tudo. É uma cultura muito homogênea, heterogênea. Para, então, os pés diabéticos, a gente vai usar os antissépticos, como a prata, né, para prevenir infecção. E quando tiver infecção, nós vamos usar, sim, os curativos com prata, né, com antissépticos para matar essas bactérias e antibiótico sistêmico se tiver uma indicação, tá? Um dos produtos que eu gosto de usar bastante é o Baiatan com prata, principalmente com prata, por conta, né, do alívio da pressão. O paciente continua andando com o sapato que ele quiser, né, a gente pede, mas ele anda com o sapato que ele quer. Mas ele faz, então, alívio da pressão e o controle da infecção. Outra coisa importante, o paciente não para de andar, né? E o Baiatan, o que ele faz? Além dele proteger a ferida do trauma
do pisar, né, ele retém esses fluidos aqui dentro. Então, não fica macerando a pele em volta, né, da ferida, né. Com isso, eu acabo fazendo menos trocas de curativos, tenho um alívio da pressão, né, e eu tenho uma maior efetividade no resultado dos pacientes, tá? Essa tecnologia 3D Fit, né, eu já falei para muitos alunos que eu tenho me apaixonado cada dia mais por ela, porque as feridas, elas não são planas, elas são irregulares. Todas as feridas que eu vejo são irregulares. E esse curativo, ele é muito inteligente, né? O exudato chegou até ele, ele entendeu que tem um espaço morto, ele vai moldando, né, o curativo no leito da ferida, retira esse exudato, libera a prata lá dentro, né, e alivia a pressão e não deixa esse exudato retornar na ferida para formar meio de cultura. Então, é uma tecnologia, assim, incrível, que eu tenho gostado muito e com um resultado muito efetivo nos pacientes, né. Sempre também coloco um spray, esse spray Bravo, assim, ele é muito bom, esse spray barreira, porque o pé diabético, ele é muito exudativo, ele macera muito fácil, né? Então, além do curativo ter a retenção do fluido, eu entro sim com o creme barreira, o spray barreira. Por quê? Porque o paciente vai embora para casa dele e eu não sei em que cargas d'água é essa, mas o paciente diabético é teimoso. Eu falo que meu pai é teimoso, mas é teimoso de lascar. Aí você fala, vai trocar o curativo? Ele fala, amanhã eu vou, hoje eu não quero. E se ele não tá com spray barreira, se ele não tá com curativo bom, gente, todo o nosso trabalho vai por água abaixo. Então tem que usar o spray barreira sim, para a gente prevenir, porque a gente não sabe quando esse paciente vai voltar, né, para tratar essa ferida. E aqui, olha, um caso, né, do Baiatã. Caso não, vários, né, casos, né. Então, ó, dá para usar aqui nesse tecido, que já foi desbridado pelo médico, né, no centro cirúrgico, e que agora precisa epitelizar, porque aqui não dá para rodar um enxerto. Olha aqui o tanto de maceração de pele, por conta do alto exudato dessa lesão, né? Então, dá para colocar o Baiatã com prata. Olha que estrutura óssea, tem que prevenir que a infecção chegue aqui, para não ter que amputar mais, né? E quando ele está numa área, né, como esta, de túnel, dá para recortar e colocar ele lá dentro para ficar em contato com a ferida. Tá? E se o paciente tiver dor, né? Se o paciente estiver com dor, lógico, se não for da neuropatia, a gente pode trabalhar com o Baiatã Ibu, né? O Baiatã Ibu, ele vai liberando ibuprofeno no leito da ferida, reduz muito a dor do paciente, né? Ele pode ser trocado a cada 7 dias, mas eu geralmente troco em 3 para os pacientes diabéticos, por conta do alto exudato dessas lesões, né? E como que ele está reagindo, né? Então, o Baiatã Ibu deve ser usado em feridas não infectadas, exudativas e se o paciente tiver dor. Ele vai absorver o exudato dessa lesão, reduzir essa dor local e eu ainda posso usar com, né, a pisada do paciente no chão. Ele também vai reter todo esse fluido aqui, o paciente pode andar, pisar em cima do curativo que não tem problema, tá? Esse aqui não é um pé diabético, mas é um caso clínico que eu usei o Baiatã Ibu. Era um paciente de úlcera venosa, com muita dor ao tratamento, eu não conseguia fazer nada com ele. E aí eu parei todo o tratamento que eu estava fazendo e entrei com Baiatã Ibu, né? Aqui eu estava fazendo desbridamento, ele não aguentava. Entrei com Baiatã Ibu e ele teve um alívio muito grande da dor e eu pude continuar o tratamento com ele, né? Depois de alguns dias. E depois eu entrei com o Baiatã Silicone e ele teve essa ferida fechada. Minha meta sempre é 3 meses, ele demorou um pouquinho mais, mas conseguiu
aderir ao tratamento e ter um sucesso. Maravilha? Então, estou aqui para responder as dúvidas.